Hino 107, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre em franca salutar de Sião do monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça por achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa lei do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um estudo virtual da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Hoje é o dia em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Entretanto, eu creio que é a primeira vez que nós estamos impedidos de estar juntos celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Hoje seria aquele dia que pela manhã ou pelo culto nós estaríamos cantando "Ressuscitou o Senhor". Nós também estaríamos cantando "Porque Ele vive, posso crer no amanhã", e tantas outras melodias que nós entoávamos em louvor e adoração a Deus pela ressurreição do seu Filho, nosso Senhor. Mas eu creio que é o momento de nós ainda mais intensamente buscarmos a Deus em oração, pedirmos ao Senhor pela nossa nação, pedirmos pelas nossas autoridades, pedimos inclusive pelos cientistas que estão em busca de uma vacina para essa enfermidade, o coronavírus, Covid-19, e que Deus também abençoe a nossa nação, abençoe as decisões que as autoridades precisam tomar, cuide da nossa economia, cuide da fé dos nossos irmãos. Nós já estamos há quase 30 dias afastados, confinados, e em breve, nós estejamos aqui reunidos, celebrando ao nosso Deus, juntos como o corpo de Cristo. A festa da Páscoa, ela foi instituída por Deus quando o povo de Israel foi salvo no Egito. Já falamos sobre esse assunto no vídeo do dia 21 de março. Nesse mesmo canal do YouTube você vê esse vídeo sobre a instituição da Páscoa. A Páscoa, ou a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, era uma das 3 grandes festas que o povo de Israel deveria celebrar em Jerusalém. E a festa da Páscoa é aquela em que todos os seus elementos apontam para Jesus, apontam para o Cristo. E um dia, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus fez todas as coisas convergirem para o seu Filho. E o Verbo se fez carne
habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E uma vez tendo o Filho de Deus se esvaziado, assumido a forma de servo, tornado-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ele que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tendo Jesus morrido, essa morte representava aquele cordeiro morto antes da saída do Egito, na festa da Páscoa, cujo sangue, marcado na porta das casas dos israelitas, os livrou naquela época do juízo de Deus. O sangue representava um preço que havia sido pago e que deveria ser pago pelo pecado. E aqui há dois sentidos quando a palavra de Deus fala a respeito de preço. O primeiro deles é que todo aquele que peca é escravo do pecado. E o salário que ele recebe, o salário do pecado, é a morte. Todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus receberão esse salário. Todos aqueles que não estão em paz com Deus receberão esse castigo. Mas o segundo sentido do preço a ser pago pelo pecado, é que se ele é um preço, ele poderia ser pago. Evidentemente era muito caro, mas se há um preço é porque pode ser pago. E sendo o pecado que originou esse preço, algo que ofendeu a um Deus eterno e um Deus santo, então somente o próprio Deus eterno, encarnado, Cristo, o Cordeiro perfeito, poderia pagá-lo por todos os que viessem a crer. Era uma dívida impagável a nós, mas ao próprio Deus não. E assim o Deus encarnado paga esse preço por nós. E só é gratuito porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele só é gratuito porque já está pago. Alguém pagou o preço. É como o ditado popular que diz assim: não existe almoço grátis. Alguém pagou. Não existe salvação de graça. Cristo pagou o preço. E é assim, graças então ao nosso Salvador. Um outro detalhe é que nós não celebramos a Páscoa naquela forma que ela foi instituída ao povo de Israel, porque ela aponta para algo que já foi cumprido em Cristo. Assim, nós celebramos como povo de Deus a ceia do Senhor, com os elementos que o próprio Senhor Jesus instituiu, o pão e o vinho. Lembra do pão sem fermento que a festa dos pães asmos anunciavam? Pois é, o pão sem fermento é o corpo de Cristo, sem pecado. E há também o outro elemento que é o vinho. O pão sem pecado é Cristo e simbolizava o seu corpo dado em favor de nós. O outro detalhe é o sangue, lembra-se do sangue. O vinho simbolizava a nova aliança no seu sangue. Desta forma, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Assim como o sangue lá na Páscoa era o sangue derramado do Cordeiro e que marcava as casas onde o juízo de Deus não seria aplicado, Jesus Cristo usa os mesmos elementos, o pão sem fermento para simbolizar o seu corpo perfeito, e ele usa o vinho para simbolizar o seu sangue que seria derramado em favor de nós. Então, desta forma, nós não comemoramos a Páscoa naquela forma judaica, porque aqueles elementos já apontavam para algo superior e tudo isso já foi cumprido. Quando a gente olha aqui, no meu caso, eu olho e vejo os bancos todos vazios, estou apenas eu aqui fazendo essa gravação, e a gente sente a saudade dos irmãos e que em breve nós possamos estar aqui reunidos. Devemos orar por isso, para que possamos estar aqui reunidos como corpo de Cristo, louvando e celebrando diante de Deus, celebrando, quem sabe, a ceia do Senhor, e comemorando e relembrando aquilo que Cristo fez por nós. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos por tão grande salvação apresentada em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós te louvamos porque o Senhor tem o controle de toda a história nas tuas mãos, e nós estamos debaixo da tua vontade. Nós nos colocamos debaixo do teu senhorio porque sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado por ter enviado Cristo para morrer pelos nossos pecados, para derramar o seu precioso sangue por nós.
Muito obrigado pela sua ressurreição. Muito obrigado pela tua palavra que nos revela todas essas coisas. Abençoa esse momento de estudo, ilumina o nosso entendimento com o teu Espírito Santo, para que possamos compreender essas verdades espirituais para as nossas vidas. Abençoe a vida de cada irmão que está ouvindo e assistindo, que sejam eles todos edificados pela tua palavra. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Este é o terceiro e último estudo sobre o Salmo 96, que nos propomos a apresentar para reflexão. Já vimos o contexto histórico e estudamos expositivamente o Salmo. Há fatos narrados do Salmo que claramente apontam para eventos que já estão acontecendo e outros que ainda irão acontecer. Quais seriam esses eventos perceptíveis no texto? Creio que você já aprendeu bem o Salmo, eu vou citar alguns deles. Primeiro, o versículo 1 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Essa expressão, cântico novo, aponta para cantarmos a obra de Cristo. É o principal item que falaremos hoje. O verso 2 diz: proclamai a sua salvação. A pregação das boas novas do Evangelho, é para isso que apontava. Preciso apenas lembrar que Davi escreveu essas palavras quase 1000 anos antes de Cristo. As expressões todas as terras são citadas 2 vezes no Salmo, entre as nações 2 vezes, entre todos os povos 1 vez e família dos povos 1 vez. Todas as terras, entre as nações, entre todos os povos, famílias dos povos. Tudo isso aponta para a pregação do Evangelho, para toda criatura, o ide, ordenado por Jesus. Isso é escatológico, porque isso foi dito por Davi 1000 anos antes, quando Israel ainda não tinha essa visão de missão, de ir e pregar o Evangelho para toda a criatura. O verso 4 diz: digno de ser louvado, e essa também é uma expressão que estudaremos bastante hoje. Cristo é digno de poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O verso 5 diz uma expressão sobre os deuses dos povos. Isso aponta para algo, aponta para o enganador das nações, o Deus do presente século, que cega o entendimento dos incrédulos. Esse enganador foi expulso e o Evangelho já o suplanta. Ele não pode mais resistir à pregação do Evangelho. Quando o Salmo diz que os deuses dos povos são e não passam de ídolos, está dizendo e profeticamente apontando que um dia esse Evangelho seria pregado para todas as nações e Satanás não mais poderia enganar as demais nações. O verso 10 usa a expressão: reina o Senhor. Deus está sentado em seu trono, veremos isso hoje, e o reino de Deus é do Senhor e do seu Cristo. E por último, o verso 13 profeticamente diz: vem julgar a terra. O juízo temporal, que o pastor Ivan citou com bastante propriedade no sermão do domingo passado, os juízos temporais de Deus e o juízo final de Deus sobre toda a terra. Eu não consigo me lembrar, a respeito dessa expressão, vem julgar a terra, eu não consigo me lembrar na palavra de Deus, antes de Davi, que essa expressão tivesse sido dita. Porque Deus cria todas as coisas, Ele levanta e chama lá em Gênesis 12 Abraão, e de Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó os seus 12 filhos, e eles entram na terra prometida, depois saem com mão poderosa de Deus por intermédio do seu servo Moisés, caminham no deserto 40 anos, depois entram na terra prometida, passa o período dos juízes, que é em torno de 300 anos, começa a monarquia em Israel. Deus não traz revelações para o primeiro rei Saul, mas o segundo rei, o rei Davi, compõe esse salmo. Naquele episódio, quando a arca é trazida diante da presença do povo, a presença de Deus é trazida diante, no centro do povo, então ele compõe esse salmo e diz assim: o Senhor vem julgar a terra. Isso é escatologia. Isso fala daquilo que Deus há de fazer no dia do juízo final. Vamos ver alguns desses elementos. Como eu disse, o principal deles é o cântico novo. Essa palavra ela me marca muito, porque Apocalipse explica isso. João está exilado na ilha de Patmos e ele vê Jesus glorificado. Jesus manda ele escrever 7 cartas para 7 igrejas que representam a igreja de Cristo em todos os tempos, em todos os lugares.
E sempre essas cartas terminam com a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso já denota um juízo. E é bom você lembrar o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro diz, que a igreja, o juízo de Deus, começa pela casa do Senhor. Então o Senhor Jesus manda João escrever, e ele escreve para as igrejas, como escreve para nós hoje, dizendo: a igreja de Deus tem que permanecer fiel na palavra, tem que permanecer fiel na doutrina, tem que permanecer fiel no procedimento, na perseverança, no fervor e no zelo. E então algo inusitado acontece. Quando você olha Apocalipse, você pode já separar a sua Bíblia no capítulo 5 de Apocalipse. Mas no capítulo 4 acontece algo curioso, pelo menos aos meus olhos, porque João até então ele está na ilha de Patmos e diz o texto, lembra que diz assim, ele ouve uma voz, ele se volta para ver quem falava com ele. E ele vê o Cristo glorificado. Mas na sequência do capítulo 4 ele vê uma porta aberta nos céus. Não sei se era um alçapão, se era uma porta na frente dele, e ele escuta a voz daquele que falava com ele, dizendo assim, sobe para cá. Já pensou nisso? O próprio Jesus dizendo para ele, sobe aqui, para o mundo espiritual, para você entender o que acontece, e o que há de acontecer. Então, João sobe até o céu, ele tem uma visão do trono de Deus. Eu gosto de lembrar que Isaías, no capítulo 6, também narra que ele teve uma visão do trono de Deus. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A diferença é que João não treme diante disto. E ele não treme porque quem o levou diante da presença do Pai foi o próprio Filho. Ele vê um livro na mão direita daquele que está sentado no trono, todo escrito e selado, e ninguém era digno de sequer olhar para o livro. Diz o texto que João chorava muito, isso abalou as suas emoções, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Então, um dos anciãos lhe diz, e nós vamos ler agora Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o final do capítulo 14, do capítulo 5, seria o verso 14. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, esse cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam, reparem nessa frase, nessa afirmação, entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de anjos, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos.
E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoravam. Apesar de todo o simbolismo complexo de Apocalipse, alguns símbolos e eventos são muito claros de se compreender. Jesus chama João e lhe diz que mostrará as coisas que devem acontecer. A história não está parada, ela está escrita e ela vai acontecer. Quando o ancião refere-se àquele que é digno, ele cita 2 profecias do Antigo Testamento. Ele diz assim: aquele que foi achado digno de abrir o livro, ele é o leão da tribo de Judá. E em Gênesis 49:9 diz: Judá é leãozinho. Judá é leãozinho. Na verdade, Judá tinha um grande leão. E esse leão é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Judá, para quem não sabe, era um dos filhos de Jacó. Jacó teve o seu nome alterado para Israel. E posteriormente toda a nação passou a ser chamada de Israel. Mas existiram algumas divisões e Judá foi uma das tribos que ficou em Jerusalém. E esse povo passou a ser também chamado de povo judeu. A tribo de Judá, sem dúvida, ela tem esse caráter muito especial, porque dessa descendência viria o leão da tribo de Judá. Diz o texto também, o ancião também fala, a raiz de Davi. E essa expressão, a raiz de Davi, é citada em Isaías, capítulo 11, verso 1. Diz assim: do tronco de Jessé, Jessé era pai de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Davi era da tribo de Judá, Jesus era da tribo de Judá e descendência de Davi. O ancião também diz assim: ele venceu. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então uma figura nova aparece no centro de todas as coisas lá no trono. Um cordeiro como tendo sido morto, mas ele está de pé. Repare nisso. Um cordeiro como tendo sido morto, de pé. Ou seja, esteve morto, mas está vivo. E ele vem, toma o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. Um fato novo havia acontecido. A história não estava mais travada como naquele momento de quem foi achado digno, quem foi achado digno. A história não estava travada, ela não estava mais parada. O início de uma nova era começa. Há um start, há um início imediato. E todo o céu e todos os seres agora apontam, miram as suas atenções para esse cordeiro. E entoam um novo cântico. Um cordeiro havia sido morto. O cordeiro havia sido morto. E com o seu sangue, ele havia comprado para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Havia um preço. E o preço havia sido pago. O pecado cobra um grande preço. De nós ele cobra um salário. E o salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é porque alguém, Cristo, pagou esse preço. E todo aquele que crê no Cristo verdadeiro, ele tem esse dom gratuito de Deus. Havia um preço e somente o próprio Deus poderia pagar. Então tudo começa a fazer mais sentido, né? Lembra-se do Salmo 96? O novo cântico do Salmo 96 se torna então muito mais compreensível. E é possível você perceber diversos elos, todos aqueles que eu já citei, de que parece que eles se fortalecem completamente por causa do novo cântico. De repente, tudo isso acontece, tudo se torna bastante firme, bastante estabelecido, quando você se lembra do Salmo 96 e daquilo que ele diz. Porque existe um novo cântico, há uma salvação para ser proclamada a todos os povos, há um rei que é digno, o Senhor, o reino é do Senhor e do seu Filho, Deus revela a sua glória, majestade, força, formosura e santidade, e ele vem julgar a terra. Tudo isso só faz sentido
O Salmo 96, com todas as suas afirmações, só faz sentido a nós cristãos porque nós conhecemos a obra que Cristo fez. Foi isso que aconteceu no Calvário, 2000 anos atrás. Aqui na Terra, o que aconteceu, se alguém fosse narrar e apresentar no noticiário, diria assim: um homem é acusado injustamente, mas não tinha pecado. Ele foi entregue às autoridades pelos líderes religiosos do seu próprio povo, após ter sido traído por um dos seus próprios discípulos. Outro discípulo o negou 3 vezes. Todos os seus seguidores foram dispersos. A esperança daqueles que acreditavam que ele restauraria Israel se esvaiu. Ele foi zombado, esbofeteado, cuspido, surrado, pregado em uma cruz, sangrou e morreu. Aos olhos do mundo, foi apenas uma pessoa que morreu. Mas, espiritualmente falando, a morte de Cristo e sua ressurreição abalaram as estruturas do céu. Todas as profecias que apontavam para o seu sofrimento foram cumpridas. Ele é exaltado, ele é glorificado nos céus, de onde virá para julgar todas as nações. A palavra de Deus nos mostra que Cristo é o Cordeiro que foi morto. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E nós estamos unidos a este Cristo, ligados a Ele na sua morte. E Deus nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do Senhor, do nosso Senhor, Jesus Cristo. E agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a ira de Deus passou longe de nós, por causa de Cristo. O preço foi pago, está consumado, a obra está completa. Na terra, agora, segundo a ordem do Cristo ressurreto, era só aguardar ser revestido de poder do Espírito Santo, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, pregando o Evangelho a toda a criatura. Me marca muito esse salmo, eu gosto muito dele, gosto muito do cântico do Salmo 96, e quando você compreende que ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo, numa época em que o salmista traz a presença de Deus para o meio do povo, Deus então faz grandes revelações. E eles viveram nessa expectativa e nessa esperança no Cordeiro que haveria de vir, que proporcionaria que tudo aquilo que é narrado do Salmo se cumprisse. Hoje, 2000 anos depois, nós olhamos para aquilo que o Cordeiro fez lá no passado e cremos e confiamos. E nós cremos e sabemos em quem nós temos crido. Quais são as aplicações que a gente pode fazer nas nossas vidas, né? A primeira delas, que eu imagino, que eu pensei, é que Cristo não é um pobre coitado, nem é um pequeno bebê em uma manjedoura, muito menos um derrotado e morto em uma cruz como um condenado. Não foi um incompreendido pregador do bem. Tampouco foi alguém que foi traído pelos seus próprios seguidores e condenados pelo seu próprio povo. Jesus é o que as Escrituras dizem que Ele é. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o nosso sol da justiça, que traz a salvação até nós, nas suas asas. Ele é o verbo de Deus, ele é a expressão da glória de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o grande eu sou. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o noivo da sua igreja, que somos nós. E ele voltará. Esse é Jesus. Segundo, não há inimigo que não seja derrotado por Cristo.
A grande Babilônia, a besta, o anticristo, o dragão, que é Satanás, a morte, o inferno, todos já estão derrotados por Cristo. A obra de Cristo é completa, é perfeita, é poderosa. No mundo, nós temos aflições, mas não devemos viver pelo que vemos. Nós devemos viver pelo que nós cremos. Prosperidade, ela vem e vai. Saúde, às vezes vai bem, às vezes não. Relacionamentos passam por turbulências, mas essas não são as coisas que devem ter a maior importância nas nossas vidas. Nosso maior problema se chama pecado. Esse é o maior problema da humanidade. Habitamos em um corpo inclinado para o pecado, vivemos em um mundo que nos atrai com os mais diversos prazeres e ainda temos um tentador que tenta nos destruir. Mas se você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas por esse mesmo Deus. Deus sabe que precisamos delas. O Espírito Santo habita em nós. A nossa carne é derrotada se andarmos no Espírito Santo. Não devemos olhar o mundo como nossa habitação eterna. Em breve nós partiremos daqui. Nosso coração deve estar em Deus. Terceiro, nós não temos herança nessa terra. Os levitas, lembra desse texto? Nós quando falamos do contexto histórico do Salmo 96, de que os levitas é que deveriam carregar a arca, e lá na lei de Moisés dizia que os levitas não teriam herança, porque eles seriam sacerdotes diante de Deus. E a herança dos levitas não seria terra e propriedades. A herança dos levitas seria o Senhor. E se você reparou no texto de Apocalipse, quando ele diz que digno é o Cordeiro, ele diz que com o seu sangue ele comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo ou nação. E ele diz assim, e para o nosso Deus, esses que ele comprou, ele constituiu reino e sacerdotes. A nossa esperança de fato não está nessa terra, a nossa herança não está aqui. Nós estamos aqui por um breve tempo, A nossa herança é o Senhor. Por isso, nesse momento em que a gente se preocupa tanto com aquilo que temos, com aquilo que está diante de nós, com aquilo que nós vemos, talvez o que a gente precise é imaginar o que João sentiu quando ele estava na praia, vendo Jesus, e Jesus abre uma porta no céu e diz assim, vem para cá, para você ver o que vai acontecer. A nossa mente tem que estar renovada pelo entendimento naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará. Quarto e último item, nós não devemos viver aflitos, nós não devemos viver ansiosos. Deus está no controle de toda a história, desde o princípio e até o último dia. A história já está escrita. Ainda que o apóstolo João estivesse velho, preso em uma ilha, exilado por causa do Evangelho, o Senhor Jesus, a quem ele amava, lhe aparece e consola, não somente a ele, mas a toda a sua igreja, em todos os tempos, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, o Filho de Deus, e nós só cremos nisso por causa do Espírito Santo. A conclusão desse estudo seria a seguinte: a coisa mais importante das nossas vidas não é não pegar o coronavírus. Essa não é a coisa mais importante, não pegar o coronavírus, ficando isolado em casa, ou não sofrer uma dificuldade financeira sem precedentes, ou mesmo de perder os nossos bens. Essa não é a coisa mais importante nas nossas vidas. Deus sabe que você carece das suas bênçãos. Deus sabe que você precisa da bênção dele nos seus negócios, na sua saúde, nos seus relacionamentos, e Deus tem cuidado de nós. Mas o mais importante é que você creia em Deus. Creia em Deus.
Ainda que você e eu vivamos em um mundo cercado de incredulidade, creia em Deus. Todas as suas promessas serão cumpridas. E o mais importante é que você creia em Jesus e esteja debaixo do seu senhorio, obedecendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos, ainda que o seu corpo queira fazer completamente diferente, ainda que o mundo te mostre outra realidade, e você ainda se sinta tentado, você sinta-se tentado a fazer diferente. Creia em Cristo, permaneça fiel até o último dia. E o mais importante é que você tenha o Espírito Santo habitando em sua vida. Só há uma forma de você poder ser convencido de que é pecador, convencido de que há salvação na justiça de Cristo e convencido de que as promessas de Deus serão cumpridas. A única forma é se você for convertido pelo Espírito Santo de Deus. Busque a direção do Espírito Santo de Deus através da sua palavra para entender a vontade do Pai para a sua vida e para compreender o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Creia no plano do Pai. Creia na execução perfeita e completa desse plano pelo seu Filho. E creia que somente o Espírito Santo pode aplicar essa obra em seu coração. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor. Dirija as nossas vidas, Pai, ilumina o nosso entendimento, leva o nosso pensamento cativo a Cristo. Somente a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Somente nele confiamos, somente nele cremos. Cremos na sua morte expiatória pelos nossos pecados. Cremos na sua redenção, na sua ressurreição para a nossa redenção. Cremos que um dia o Senhor voltará, que sejamos encontrados fiéis para louvor da tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.